Oi pessoal, tudo bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então, para quem não me conhece, eu sou Camila Lopes, eu sou uma das sócias da Rai Bonjour e eu fico aqui no escritório de Montreal, tá? Então hoje a gente vai estar conversando sobre o Quebec, né? Sobre as vantagens de vir estudar aqui no Quebec, sobre as opções de curso, mercado de trabalho. Mas antes, eu queria dar um aviso para vocês. A gente está indo para o Brasil, agora no mês de junho, para uma rodada de palestras. Quem está indo é a Thaís, é a minha sócia, ela fica lá em Vancouver. E ela está embarcando para o Brasil daqui a 2 semanas. E a gente vai estar na cidade de Sorocaba, dia 6 de junho. Dia 7 de junho em Campinas. Dia 10 de junho no Rio de Janeiro. Dia 12 de junho em Vitória. E dia 13 em Campo Grande. Então, se você tem interesse em participar de uma das palestras da Rai Bonjour, para entender mais sobre estudar, trabalhar e imigrar, né, no Canadá, entra no nosso site www.raibonjour.com.br e garante já a tua inscrição. A gente liberou para inscrição essa semana e já estamos recebendo várias inscrições, então as vagas são limitadas. Para poder participar da palestra, o valor da inscrição custa R$15, tá? Então você consegue pagar direto no site da inscrição e esse valor ele é todo revertido para uma instituição de caridade. A gente doa todo o valor, né? E essa instituição de caridade ela fica em Belo Horizonte. E todo ano todo o valor que a gente arrecada em palestras, a gente doa para eles ajudarem as crianças carentes da região. Tá? Então, eu queria também convidar vocês a escrever pra gente as cidades que vocês têm interesse que a gente faça palestra no mês de setembro. A gente já está começando a organizar a nossa rodada de palestras de setembro e queremos ouvir de vocês quais cidades vocês querem que a gente vá, tá? Então deixa pra gente aqui nos comentários ou deixa pra gente por inbox, que a gente deve estar fechando a agenda de setembro até final de junho. E quem sabe a sua cidade não vai ser uma das escolhidas pra gente fazer as palestras. Pronto, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha história aqui no Quebec, sobre as vantagens de vir para o Quebec. Eu já tô morando aqui há 8 anos, tá? Eu cheguei por Montreal, eu vim com um visto de trabalho aberto em 2011. E era um tipo de visto que era oferecido por agência de intercâmbio. Você comprava esse pacote para quem era recém-formado. E eu e meu marido, a gente resolveu casar e vir para o Quebec com esse visto de trabalho aberto e trazer todo o processo de imigração pronto. Porque desde aquela época, o processo de imigração aplicando do Brasil, né, do Quebec, já estava muito lento, super concorrido, e a gente não queria esperar anos sem nenhuma previsão de mudança de país. Então, a gente organizou a documentação do processo de imigração ainda no Brasil e veio com esse visto de trabalho aberto, que hoje não existe mais. Chegando aqui, eu comecei a trabalhar na área de comércio internacional, meu marido começou a trabalhar na área de engenharia, tá? E a gente deu entrada no processo de imigração trabalhador qualificado pelo processo regular aplicado daqui de dentro do Quebec. Então, o nosso processo demorou 2 anos até a gente se tornar residente permanente. A fase do CSQ foi rápida, demorou mais ou menos uns 5 meses. E depois, todo o tempo foi no processo federal, tá? Então, nós somos residentes permanentes desde 2013. Nesse meio tempo, eu iniciei o processo da Rai Bonjour, então verifiquei que aqui no Quebec não tinha nenhuma agência de imigração, né, de intercâmbio, focado para processo de imigração, em higher education, em pessoas que quisessem vir estudar aqui para depois emigrar. E aí eu e Thaís, a gente resolveu fundar a Rai Bonjour em 2013, sendo a primeira agência de intercâmbio, né, focado para o público brasileiro aqui no Quebec. Tá, desde então, o mercado brasileiro começou a crescer muito aqui no Quebec devido às várias vantagens de se vir estudar, trabalhar e migrar pelo Quebec. E aí eu listei algumas dessas vantagens aqui para a gente discutir juntos, né, sobre por que vale a pena vir estudar, vir trabalhar e tentar o processo de imigração no Quebec. Dentre elas é a localização, tá? Especificamente Montreal, né, se vocês verificarem no mapa, a gente tá do lado dos Estados Unidos. Então, 45 minutos de carro daqui de Montreal, a gente está no estado de Nova York, né? As cidades mais próximas que a gente costuma ir é Plattsburgh ou Burlington. Então, a localização é uma vantagem enorme pra gente. Tá do lado dos Estados Unidos, tá 5 horas de carro de Toronto, 5 horas de Nova York.
2 horas mais ou menos de Ottawa, desculpa. 2 horas e meia de Quebec. Então, é uma localização bem estratégica, né, que a gente consegue aproveitar os feriados bem, as férias, e conseguir fazer vários passeios de carro. Isso é uma super vantagem de escolher o Quebec. Outra vantagem é que Montreal, ela é uma das principais cidades do Canadá. Então, é a segunda cidade mais populosa do Canadá. A gente só perde para Toronto, né? E Montreal, para quem não conhece, é uma ilha, tá? Então, o lado leste de Montreal, a gente fala mais francês. O lado oeste de Montreal, ele é mais anglófono, então se fala mais inglês. E o centro de Montreal, é onde fica aqui o escritório da Rai Bonjour, ele é completamente bilíngue, tá? Isso não significa que o lado leste só fale francês, o lado oeste só fale inglês. Não, tipo, em regra geral, a cidade inteira, as pessoas são acostumadas com os dois idiomas, tá? Mas, por exemplo, se você tiver dificuldade com o francês e você já fala o inglês muito bom, te sugiro morar, então, do lado oeste. Porque as ruas, os nomes das ruas são em inglês, tá? E você consegue fazer toda a sua vida, o seu filho estudar numa escola anglófona nessa região. Se você tem dificuldade com o inglês e prefere mais o francês, tenta, então, o lado leste de Montreal, tá? Fora de Montreal, né, as outras cidades do Quebec é totalmente francófona, então só se fala o francês, né, não vai exigir que você tenha o inglês para você trabalhar nessas cidades, mas já aqui em Montreal eu super aconselho você ter os dois idiomas. Dependendo da profissão que você tenha, é exigido que você tenha os dois idiomas fluentes ou avançado para você conseguir trabalhar. Tá? Mas, dependendo da área profissional, você consegue sim trabalhar tendo só o inglês ou tendo só o francês. Eu tenho amigos que moram aqui há tanto tempo quanto eu, 8 anos, 10 anos, e que só falam um dos dois idiomas bem. E trabalham, exercem cargos muito bem. E isso varia muito, assim, da área, como eu falei, e da empresa, né, que você vai estar trabalhando. Uma outra vantagem de escolher o Quebec é o custo de vida, né? Como vocês sabem, o Quebec ele está entre as províncias, né, com o menor custo de vida do Canadá. Então, a gente está em mais ou menos 30% de economia quando a gente compara com algumas cidades, não necessariamente a província inteira de Ontário, tá? Então, algumas cidades de Ontário e algumas cidades de British Columbia. Então, temos o custo de vida mais baixo em termos de acomodação. Muita gente pergunta, Camila, me fala uma ideia de quanto que custa uma acomodação, um apartamento de 2 quartos, por exemplo. Então, aqui em Montreal, dentro da ilha de Montreal, vocês conseguem alugar um apartamento de 2 quartos, por exemplo, próximo ao metrô, que não seja downtown, por 800, 850 dólares, tá? Aqui no downtown é tudo muito mais caro, então vai ser mais ou menos 1.200, 1.300 dólares, né, em um prédio com uma estrutura bacana. Em termos de transporte público, aqui também funciona super bem. O metrô e a rede de ônibus conseguem comportar boa parte, assim, atender boa parte da cidade. O que eu sugiro para vocês é tentarem morar próximo a alguma estação de metrô ou próximo a algum ponto de ônibus, tá? Porque os pontos de ônibus vocês conseguem saber o horário que o ônibus vai passar. Se ele vai atrasar, você recebe um alerta pelo celular, você consegue acompanhar. Então, não necessariamente você precisa morar próximo do metrô. Portanto, que tem um ônibus perto da sua casa que deixe você no metrô, tá? Porque, assim, é bom você ter essa opção do ônibus por conta da temperatura, que é uma outra vantagem e desvantagem daqui do Quebec. Falo vantagem porque, quando comparado com outras regiões do Canadá, o nosso verão é fantástico, tá? Então, aqui no verão, que está começando agora a esquentar, então, mês de junho, julho, agosto e setembro, a gente tem temperaturas super quentes, tá? Que chega a 40 graus e que em outras regiões do Canadá não tem. Então, eu considero isso uma super vantagem, porque a gente tem um inverno frio, mas a gente tem o verão quente. Então, a gente consegue ir nas praias, né, de Rio, consegue fazer churrasco, consegue aproveitar bem o clima de verão. E, infelizmente, não é assim em todo o Canadá, porque dependendo da cidade, no verão a máxima fica 20, 25 graus. Aqui não, a gente consegue ter um verão bem quente e aproveitar bem, né?
Uma outra vantagem do Quebec é que é uma província que oferece vários benefícios e incentivos para quem tem filhos. Tá? Então, uma vez que você se torna residente permanente, você começa a receber vários incentivos do governo, como valores mensais, né, que eles dão para te ajudar no sustento dos teus filhos. Tá? Esses valores variam, tá? Podem chegar até $1.000 por criança. Tá? E ele é variado de acordo com a renda da família. Uma outra coisa bem bacana que tem aqui no Quebec é que, por exemplo, eu tenho 2 filhos aqui e assim que eles nasceram aqui no Quebec e cerca de uma semana depois que eu cheguei na maternidade com eles, eu já recebi uma ligação perguntando se eu queria já iniciar um processo para eles de investimento para a universidade. Falei, poxa, mas meu filho acabou de nascer, eu não estou nem pensando ainda na universidade dele. Mas é assim que funciona aqui. E daí eu fui entender como é que funcionava. Você abre uma conta de investimento junto com o governo, e aí você deposita um valor mensal naquela conta, e o governo também deposita um valor mensal, que é a parte dele. Então tem um mínimo que você pode depositar e um teto máximo que você pode depositar. E aí, se você depositar esse teto máximo, o governo ele entra com um valor também mensal para você. E quando seu filho tiver 17 anos, ele já vai estar com o valor de pagamento para toda a universidade, tá? Incluindo também o tempo de acomodação e etc. Porque é super comum os filhos aqui não saírem de casa para poder fazer uma universidade, às vezes fora da cidade, fora de Montreal, ou em outra província, ou até mesmo fora do país. Então, o governo ele se preocupa com isso, ele se preocupa em investir na educação das crianças. E como a escola é pública, né, é garantida durante toda o ensino elementar, ele já está preocupado em saber como você vai pagar a universidade do seu filho quando ele for para o college ou para a universidade. Então, isso é uma vantagem bem bacana para quem tem filhos, tá? Isso é para quem é residente permanente. Então, quem tem visto de estudo e trabalho ainda não tem esse benefício, mas lá na frente vocês vão conseguir aplicar e você consegue pagar também retroativo aos anos que você não era residente permanente. Tá, então isso aí você consegue mais informações no banco, aqui nas ONGs, no próprio Service Canada, eles conseguem te orientar onde vocês conseguem fazer esse investimento pro filho. E, como eu falei, também tem dois ou três tipos, eu não lembro agora exatamente, de investimentos mensais que a gente recebe pelo filho. Alguns são federais, outros são provinciais e varia de acordo com a renda. Em termos de educação para a criança, aqui a gente tem a garderie, que é como se fosse a creche no Brasil. E nós temos 3 tipos de garderie. A garderie em meio familiar, que é, por exemplo, uma ex-professora de escola que decidiu não trabalhar mais numa escola e ela transformou a casa dela em uma garderie. Então, é tudo fiscalizado pelo governo e o governo autoriza ela a receber X crianças, né, ao valor mais baixo, porque o governo entra também com o investimento dele. Então, é esse tipo de garderie meio familiar, que normalmente é uma das melhores opções para quem está chegando, porque custa mais barato. Fica em torno de $11 o dia, tá? Para você deixar sua criança de manhã até a tarde, a hora que você sai do seu trabalho ou do seu curso. Tem também o tipo de garderie privada. Essa garderie privada custa entre $35 e $45 o dia. Depende da garderie e da idade da criança. Para quem é residente permanente, vocês conseguem um reembolso mensal, né, desse valor que você está investindo. Porque o objetivo do governo é que você pague ali mais ou menos uns $11 também, igual a garderie meio familiar. Então o governo entra também com o valor te ajudando mensal. Você paga a garderie e você recebe um cheque mensal do governo com valor retroativo. Tá? E tem a garderie também, que é a CPE, né, que é a pública. Essa daí a gente coloca as crianças na lista e espera ser chamado. Tá? Não é, digamos, a gente que escolha, é de acordo com a localização onde você mora, o raio que você permitiu que o governo te chamasse, caso tivesse disponibilidade. E essa daí é pública, né? 100% pública, você paga uma taxa baixa, né? Que ela está em torno de $7 a $11, mais ou menos, as taxas da CPE.
tá? Então, o ideal é que todas as crianças pudessem ir direto para a CPE, que tem uma estrutura fantástica, mas a gente não consegue, eles não conseguem comportar todas as crianças na CPE. Então, ou você fica na privada recebendo reembolso do governo, ou você vai para meio familiar, né, que é um preço mais acessível para quem está chegando, principalmente. E a escola aqui no Quebec, ela inicia com 5 anos, tá? Então, toda criança acima de 5 anos tem acesso à escola pública. Isso para quem é residente permanente, isso para quem é filho de quem vem fazer college aqui no Quebec, ou para quem vem estudar inglês ou francês por mais de 24 semanas aqui no Quebec. Se você fechar um curso de 6 meses e meio, 7 meses, 8 meses, o seu filho ele consegue se matricular numa escola pública daqui. Então, é uma vantagem muito grande para quem tem 1, 2, 3 filhos no Brasil, que está pagando uma escola privada aí no Brasil, investir, né, um dos pais vir fazer um curso profissional aqui no Quebec e todos os filhos vão se beneficiar do acesso à escola pública gratuita. Tá? A saúde aqui no Quebec, ela é gratuita para quem é residente permanente. Então, enquanto você tiver com visto de estudo, né, você não vai ter acesso à saúde pública, mesmo se o seu cônjuge estiver trabalhando. Mas quando você concluir o seu curso do college e tiver no PGWP, ou seja, na época do visto de trabalho, aí você vai ter acesso à saúde pública, tá? E você pode incluir toda a sua família na saúde pública. Até lá, você vai ter que pagar um seguro-saúde, né? A Raiboju trabalha com vários tipos de seguro, que vai te auxiliar em casos de qualquer emergência aqui no Canadá, tá? Em médico, pediatra, uma cirurgia, qualquer coisa que você precisar, você vai conseguir ser atendido pelo seguro-saúde. E uma vez que você se torna residente permanente, né, ou que você tenha um visto de trabalho, você passa a ter acesso à saúde pública daqui do Quebec. É outro questionamento que a gente sempre recebe. É bom ou não é? Gente, eu acho assim muito bom. Eu não tenho do que reclamar até agora. Mas claro que é completamente diferente do Brasil. No Brasil a gente está acostumado com plano de saúde, né, privado, para você conseguir ser atendido. Aqui não funciona assim. Todo mundo é igual, todo mundo vai para a fila do mesmo jeito e eles priorizam de acordo com a urgência da sua saúde. Então, quando você chega no hospital, eles já fazem de imediato uma triagem. E aí eles vão determinar se é urgente, você passa na frente de todo mundo. Se não for uma urgência, você vai esperar, né, as horas que você precisar para você ser atendido. E para isso existe as clínicas. Então tem um hospital, que a gente normalmente só vai quando é fratura, uma coisa muito urgente. E tem as clínicas, que é onde a gente vai se tiver, por exemplo, uma dor de cabeça, um resfriado, coisas mais simples que não vai precisar que você seja hospitalizado. Então essas clínicas, elas funcionam justamente para desafogar os hospitais. Então, o que eu sugiro assim para todo mundo é entender bem como é que funciona o sistema de saúde, que aí vocês não vão ter nenhum tipo de dificuldade. Sempre que eu preciso ir numa clínica, eu verifico no aplicativo qual clínica que está com disponibilidade, faço minha reserva pelo aplicativo e vou só naquele horário. Então, eu não preciso esperar horas para ser atendido. E aqui a gente também tem médico de família, então você coloca seu nome numa lista e eles vão entrar em contato quando tiver um médico disponível. E ele fica sendo o médico da sua vida. Sempre que você quiser tirar dúvidas sobre qualquer tipo de especialidade, você tem que ir primeiro nesse médico e se ele achar necessidade, ele vai te encaminhar para o especialista. Para um cardio, para um dermatologista, por exemplo. Mas você vai precisar de um encaminhamento e vai precisar passar por uma triagem, né, desse médico geral, para você ir para o especialista. Então, assim, sempre funcionou super bem comigo. Tive meus 2 filhos aqui, pelo sistema de saúde público, um hospital maravilhoso, uma estrutura, assim, de primeiro mundo, de fato, e não tenho realmente do que reclamar. Claro que nem tudo é mil maravilhas, mas eu acho, assim, que é mais entender como é que funciona o processo a parte de saúde, para poder você conseguir ser atendido da melhor maneira e não vir com a mentalidade de plano de saúde do Brasil. Eu tô vendo que algumas pessoas estão perguntando aqui, podem fazer perguntas que a gente vai estar respondendo daqui a pouco para vocês, mas eu vi que teve uma pergunta com relação a seguro-saúde. O seguro-saúde custa uma média, tá, de $2 por dia por pessoa. Então, uma pessoa vai pagar mais ou menos em torno de $720, $730 por ano.
tá? E aí, na medida que a gente for incluindo a família, dependendo do tipo de seguro que a gente está fazendo, a gente consegue um desconto para vocês. Tá? Em termos de áreas profissionais, aqui Montreal é um mercado muito bom, é um mercado super aquecido, né? E tem, assim, é possível você recomeçar aqui em qualquer área que você quiser. O que eu costumo falar muito assim para os nossos estudantes é: tentem seguir o que você já atua no Brasil, que você já tem de formação no Brasil. Não tente mudar drasticamente de área, porque isso é complicado, você recomeçar numa cidade, começar uma vida nova e também uma profissão nova. E também para oficial, né, de vistos, que vai pegar o teu processo e analisar. Então, assim, se a pessoa mudar bruscamente de área, você vai estar arriscando no teu processo inicial de visto. Algumas pessoas tendem a querer o caminho mais fácil, tentar buscar, por exemplo, suporte de computação, que é um dos cursos mais rápidos, digamos, mas nem sempre é o melhor caminho, tá? O melhor caminho é, de fato, vocês tentarem seguir na sua área e ir para uma profissão, né, que onde vocês vão conseguir traçar um plano de carreira aqui no Canadá. E não pegar aquele curso apenas para imigrar. Porque o oficial, ele vai estudar o teu histórico. Então, ele sabe que você vai estar fazendo aquele curso apenas para aplicar para o processo de imigração. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Tem que tentar seguir exatamente assim na tua área ou em áreas similares à sua, tá? Desvantagens que eu vejo aqui do Quebec. Que tudo tem a parte boa e tudo tem a parte ruim. A parte ruim é o inverno, né? Frio, mas a cidade tem toda uma estrutura bacana para poder suportar esse frio. O transporte público funciona super bem, os casacos, você consegue encontrar casacos maravilhosos que aguentam menos 40 graus. Então, é totalmente assim, adaptado para isso. A cidade faz muito assim, eventos, festivais e etc. para fazer a gente sair de casa, participar, e a maioria dos eventos são gratuitos, né? Isso é para incentivar que a população saia de casa durante o inverno, se movimente, participe e leve as crianças. Isso é super bacana. Outro ponto negativo é que aqui a gente tem um imposto mais alto, né, quando comparado com as outras províncias do Canadá. E a gente também tem os salários mais baixos, se a gente comparar com Ontário, né, e com British Columbia. Tá? Então, a gente tem um custo de vida mais baixo, mas os nossos salários também são mais baixos. Né? Então, o salário mínimo aqui do Canadá é inferior ao de Ontário e ao de British Columbia. Então, a gente ajuda vocês a entender bem esse cenário na hora de escolher a província, tá? Não é porque, por exemplo, assim, seu amigo veio para o Quebec que para você também vai ser a melhor província. Não, às vezes, para você, a sua profissão, você conseguiria migrar tão rápido por outra província, ou você conseguiria empregos muito melhores por outra província. Porque, vamos pensar assim, não adianta só o processo de imigração, você precisa trabalhar. Né? Então, o ideal é que você tenha um trabalho que você goste, que te satisfaça profissionalmente, que te dê uma rentabilidade boa e que a imigração venha como consequência, né, do trabalho. Então, a gente tem mapeado aqui na Rai Bonjour quais são as áreas profissionais em destaques em cada província. Como vocês sabem, a Rai Bonjour trabalha com todas as principais províncias do Canadá. Então, a gente tem escritório aqui no Quebec, temos escritório em Toronto, temos escritório em Vancouver, mas também trabalhamos com a província de British Columbia, de Manitoba, de Alberta, de New Brunswick e de PI. Tá? Todas as províncias a gente já visitou, a gente conhece todos os colleges, universidades e instituições pessoalmente. E por trabalhar com todas, é um benefício muito grande para vocês, que a gente se anula no sentido de, para mim não tem preferência se você vem para o Quebec, para British Columbia ou Ontário. A gente vai tentar realmente encontrar para você o que é o melhor cenário, o que é que vai ser mais vantajoso para o perfil da sua família de acordo com as suas necessidades. Tá? Em termos de cursos aqui no Quebec. Quais são os tipos de cursos que são oferecidos nos colleges do Quebec todo, tá? Não estou falando só de Montreal. Aqui no Quebec são oferecidos basicamente 3 tipos de cursos. O AEC, que é o atestado de estudo colegial, tá? O AEC, ele é como se fosse uma especialização, uma pós-graduação, mas ele não exige que você tenha a graduação, né? Antes para poder você fazer, dependendo da instituição. Então, o AEC normalmente a gente indica para quem já tem uma formação, por exemplo, em business e está querendo se especializar na área de negócios internacionais.
Então, é uma excelente opção, porque vai estar dando continuidade à tua carreira profissional. Né? O AEC, ele tem duração de mais ou menos 14 a 24 meses, tá? E tem opções de cursos part-time, que você estuda só de segunda a quinta pela manhã, segunda a quinta à tarde, sexta, sábado e domingo, de segunda a sexta. Então, tem opção para tudo que é tipo de gosto, de perfil familiar. Aqui no Quebec, a gente também tem os DEPs, que é o Diploma de Estudo Profissional. Esse tipo de curso, ele é um curso mais prático. Então, normalmente, a gente só indica para quem é super novo, acabou de sair da universidade, não tem ainda uma carreira estabelecida, tá? Porque, de fato, é o curso que a pessoa faz para quem, aqui no Quebec, para quem acabou de sair da high school, quem acabou de sair do ensino médio. Quais são esses cursos? Culinária, área de mecânica, área de suporte de computação, área de estética. Então, ou você já é dessa área, você já atua com isso, ou você tem que ser muito novo, né? Você tem que ser não ter uma qualificação profissional para poder você fazer um desses programas. Porque senão você vai estar arriscando o teu processo de visto de estudante. E o outro tipo de curso que é oferecido aqui no Quebec é o DEC, que é o Diploma de Estudo Colegial. Tá? O DEC, ele é como se fosse uma ponte para o bacharelado. Ele é o curso mais longo que se tem aqui nos colleges e ele normalmente tem duração de 16 meses a 3 anos. Tá? Então, por exemplo, quando a pessoa quer fazer business, a gente está falando de business, vamos continuar no exemplo da administração. Ela quer fazer numa universidade de administração, mas ela não quer estudar 5 anos numa universidade, nem pagar 5 anos como estudante internacional numa universidade, que é caro, é difícil para você conseguir ser aceito. Então, qual é a melhor opção? Fazer um DEC, um DSC de business, que já vai te dar a possibilidade de trabalhar. E aí, quando você concluir o curso, você vai se tornar residente permanente. Se você sentir necessidade e quiser, você pega esse seu diploma do DEC, leva para uma universidade e complementa as matérias que faltam para você ter uma graduação em business. Então, praticamente no mesmo tempo que você faria só o curso na universidade, você vai ter o diploma do DEC e você vai complementar e vai conseguir ter a formação também na universidade, tá? Então, são 3 cenários bem diferentes, as opções de cursos são diferentes e que, dependendo da instituição, a exigência de matrícula também varia bastante. Normalmente são oferecidos nos 2 idiomas, inglês ou francês, tá? E aqui no Quebec não tem pós-graduação em college. Só um minutinho, gente. Fora do Quebec, os colleges, eles oferecem pós-graduação, tá? E até mesmo bacharelado, mas aqui no Quebec não. Então, assim, pra quem pensa em emigrar, pra quem quer estabelecer uma vida aqui, de fato, a gente vai ter que escolher uma das melhores opções de cursos entre a EC, DEP e DEC, tá? Isso a gente ajuda vocês a ver o que é que vai ser melhor pra vocês, de acordo com o perfil da família, de acordo com o financeiro, com a estratégia do processo de imigração, idade, experiência profissional e etc. E em termos de comprovação de idioma, a maior parte dos colleges aqui de Montreal não exige comprovação de idioma no ato da matrícula, tá? Isso não significa que todos, alguns vão exigir, mas em regra geral a maioria não exige a comprovação. Fora de Montreal, a Raibonjour trabalha com várias opções de CEGEPs públicos, porém todos eles exigem a comprovação de idioma, o que dificulta às vezes a gente conseguir sugerir para você um college, por exemplo, em Trois-Rivières, no Quebec, em Gatineau e etc. A gente tem a opção, mas vai exigir de vocês que vocês tenham um nível B1 ou um nível B2 de francês de imediato para a gente conseguir fazer o processo de matrícula. Por isso que no final das contas a gente termina sugerindo vocês a vir para Montreal, que seria o caminho mais curto para vocês conseguirem iniciar logo o programa. E depois, se vocês quiserem, após a conclusão do curso, vocês podem se mudar para qualquer cidade daqui do Quebec que vocês se agradem mais ou que a área profissional de vocês seja bacana. E em termos de área, né, de profissional, de college, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Estou vendo que tem várias pessoas perguntando também em termos de profissão. A EC. O que é que a gente tem aqui no Quebec de curso a EC? A área de educação infantil, a área de gestão financeira. A gente tem alguns cursos na área de web designer, de negócios internacionais,
A área de fashion também, a área de turismo, DEP. Como eu falei agora há pouco, a gente tem a área de gastronomia, estética, a área de mecânica, a área de soldagem, a área de suporte de computação também, que são cursos mais manuais, mais práticos, tá? E na área de DEC, que é o curso mais longo, que você depois pode complementar para fazer um bacharelado, a gente tem a área de business, a área de TI, a área de turismo. Basicamente são essas. A área de fashion também, a área de moda é uma área forte. A área de consultor imobiliário ou consultor também de construção, na área de construção, são áreas fortes aqui no Quebec, tá entre as 20 profissões em demanda aqui. É bacana, a profissão boa, assim, você consegue ter uma empregabilidade boa assim que você conclui. Tem também a área de televisão, né? A área de produção de televisão é uma área boa, animação 3D também, a área de cinema é super, super forte aqui em Montreal, assim como é também em Vancouver. Não tem um leque enorme de opções, como a gente tem de cursos em Ontário, em British Columbia, tá? É bem mais restrito, mas são profissões boas, tá? São profissões em demanda, porque todos os cursos que são oferecidos nos CEGEPs aqui, nos colleges daqui, eles têm que ser profissões em demanda na região. Senão eles tiram aquele curso do portfólio dos colleges, até aquela profissão voltar a ser em demanda. A área de saúde, eu tô vendo que tem gente aqui perguntando, é uma área bem mais restrita, infelizmente, não só aqui no Quebec, como em todo o Canadá, porque eles limitam as vagas para estudante internacional. Tá? Então, por exemplo, aqui no Quebec a gente tem assistente de enfermeiro, mas é um curso super concorrido, porque eles limitam muito a vaga para estudante internacional e que vai te exigir passar em algumas provas que outros cursos não exigem. Então, é um curso muito mais difícil de você conseguir iniciar. Tá? Mas aí tem profissões alternativas que a gente sugere, que a gente tem curso DEP na área de assistente medical. Então, fora da área de saúde, mas talvez seja uma opção para você iniciar, né? Você está naquele ambiente já da área de saúde, você vai fazer contato, vai fazer network, enquanto você vai fazendo o seu processo de equivalência à parte, tá? A gente tem também curso na área de técnico de farmácia, que é uma área super boa aqui no Quebec também, está entre as 20 profissões em demanda. Então, quem pensa em fazer na área de saúde é uma opção. E a própria área, assim, que não é necessariamente saúde, mas que é uma opção de curso legal, assim, para quem gosta, na área de educação infantil. Porque é vantagem para uma pessoa que tem uma escola, que tem uma creche, ter algum profissional de saúde, ter um enfermeiro, ter um nutricionista, entendeu? Então, você pode fazer esse curso como uma ponte para você conseguir conquistar o processo de imigração e depois você buscar um emprego, né, dentro, tentar alguma coisa mais próxima da sua área dentro desse ambiente de educação. Tá? Até mesmo tentar ensinar para as crianças, por exemplo, algumas questões de saúde. Tem opção. Tá? Então, basta assim, a gente conseguir tentar escolher, né, o que seria melhor de estratégia. Você, o seu marido estudar, tudo isso a gente ajuda de acordo com a profissão dos dois. Para quem já é formado, por exemplo, em enfermagem, você pode trabalhar aqui como cuidador de idoso sem precisar fazer equivalência do diploma. Então, é uma opção para você que é dessa área de enfermagem. Comece a trabalhar desde o início aqui, escolhe um programa que vai te possibilitar trabalhar. Trabalha nessa área como cuidador de idoso ou trabalha em um daycare, né, até você conseguir fazer o processo de equivalência. Meu último tópico da noite, antes de começar a responder as perguntas, é PEC Estudo e PEC Trabalho, tá? Vocês já devem perceber que aqui no Quebec é uma sopa de letrinhas, né? É a EC, DEP, DEC, PEC, mas aos poucos vocês vão se familiarizando. Lá no site da Raibonjour a gente tem uma postagem que a gente chama de vocabulário, né? De imigração, para ajudar vocês a entender todas essas siglas. E a gente também sempre manda para os nossos estudantes, junto com os orçamentos dos programas, para ajudar vocês a entenderem cada sigla, né, de tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente manda para vocês de material.
Tá? Então, os dois programas de imigração aqui no Quebec mais fortes hoje, mais seguros, é o PEC Estudo e o PEC Trabalho. Tá? O que é o PEC Estudo? É o Programa d'Expérience Québécoise e ele possibilita quem fez um curso aqui, né, em algumas categorias, a possibilitar aplicar processo de imigração prioritário quando ele concluir esse curso. Quais são as categorias de curso que possibilita você aplicar pelo PEC Estudo? DEP, o DEP, aquele que eu falei que era um curso mais manual, né, mais indicado para quem não tem muita experiência profissional. Esse curso tem que ser um DEP e tem que ter no mínimo 1.800 horas. Outra opção é o DEC, tá? O DEC não é exigido que tenha 1.800 horas, então a gente tem vários cursos DECs que tem 1.600, 1.500 e poucas horas e que vai possibilitar vocês aplicarem pelo PEC Estudo. Só não pode ser um DEC universitário. Tem algumas categorias de DECs que também não possibilitam você aplicar pelo PEC Estudo, tá? Nesses aí, normalmente a gente não indica pra ninguém, tá? Então não se preocupem que vocês não vão estar recebendo essas opções da Rai Bonjour. Mestrado, MBA, doutorado, dependendo da doutorado e etc, vocês conseguem aplicar também pelo PEC Estudo. Tá? Mas mestrado, doutorado, nada disso vocês têm em college aqui no Quebec. Então é muito mais difícil você conseguir aprovação, vai exigir nível de proficiência e a agência não consegue ajudar vocês. Tem que ser direto o contato com o professor que vai aceitar a tua tese ou direto em contato com a universidade, tá? Para mestrado e doutorado. Então, PEC Estudo, concluiu o curso, aplica de imediato, né, para o CSQ. Em torno de 3 semanas após a aplicação, os estudantes têm recebido o CSQ, né, que é o Certificado de Seleção do Quebec. E aí, em seguida, já aplica para o processo federal, tá? E o PEC Trabalho. O PEC Trabalho, em agosto do ano passado, a gente teve uma excelente mudança, né, uma vantagem muito grande para quem está vindo para o Quebec, que é a possibilidade de aplicar pelo PEC Trabalho qualquer NOC. NOC 0, A, B, C e D. Tá? Então, quem trabalhar em um desses 5 NOCs consegue aplicar pelo PEC Trabalho. Isso foi uma mudança excelente do Quebec, porque possibilitou a pessoa conseguir aplicar pelo PEC Trabalho por mais profissões. Outra mudança também vantajosa é que agora o cônjuge, né, quem vem com visto de trabalho, também pode aplicar pelo PEC Trabalho. Antes não podia, isso já acontecia em todo o Canadá, menos aqui no Quebec. E aí, em agosto do ano passado, a gente teve essa mudança e é uma vantagem maravilhosa, porque agora abre muito mais opção para quem é um casal. A pessoa não precisa necessariamente escolher um DEP ou escolher um DEC. Eles podem escolher uma EC e aí o cônjuge, né, já vem focado em trabalhar e aplicar pelo PEC Trabalho. Vantagem disso é que muitos AECs, eles são mais baratos, né, eles são mais curtos, né? Então, vocês vão conseguir conquistar a residência permanente com mais rapidez e com menos investimento financeiro, tá? Então, em termos de processo de imigração do Quebec, esses são os dois que a gente sempre sugere. A Rai Bonjour não é uma consultoria de imigração. Por quê? Aqui no Canadá é ilegal uma agência de intercâmbio ser consultoria de imigração, tá? A lei não permite, quem faz irregular, tá? E a gente não trabalha de forma irregular. Então, para evitar que a gente tenha problemas futuramente, que nossos estudantes tenham problema, a gente se mantém na lei e nós somos especialistas em consultoria educacional. Então, nosso papel é ajudar vocês a escolher o melhor tipo de programa, de acordo com o perfil da sua família, e a gente trabalha em parceria com vários consultores de imigração. Então, a gente tem uma consultora aqui de imigração no Quebec, que é a Paula Irato, que trabalha recebendo os nossos estudantes, tá? Temos em Ontário, temos em British Columbia, temos uma especialista em New Brunswick. Então, a gente tem vários consultores parceiros, onde a gente está indicando os nossos clientes para fazer processo de visto e processo de imigração com eles. Tá? Então, é um trabalho unificado, né? Que juntos a gente consegue fortalecer o processo de vocês. Por que fortalecer? Quando a venda do curso, né? Quando a escolha do curso é feita pela própria agência e o processo de visto também, ele não é tão neutro quando é feito por duas agências, por duas empresas. Por quê? O meu objetivo é que vocês encontrem o curso que você quer, né? Pela Rai Bonjour. Mas o objetivo do consultor de imigração é que vocês tenham visto aprovado. Quando eu mando para o consultor de imigração a tua carta de aceitação e ele vai analisar o teu perfil profissional, se ele vê que está falho o teu processo de visto, se ele vê que não está fazendo sentido a escolha do curso
com a tua área profissional, que está arriscado isso no teu processo de visto, ele não vai seguir adiante e arriscar um processo de visto para você. Ele vai te sugerir conversar com a Raibunju, escolher um outro programa, ele vai sugerir já algumas opções que fazem mais jus ao teu perfil, né, familiar, por conta do processo de visto. Então, você vai estar tendo uma visão mais neutra de um consultor de imigração, que ele não tem interesse nenhum sobre o curso que você vai estar fechando. Né? Uma vez que está sendo feito tudo junto, é muito mais difícil você ter essa neutralização. Tá? Então, essa é a diferença da Raibunju para uma consultoria, né, de imigração. Tá? Então, vamos lá. Vou começar a responder aqui as dúvidas de vocês. Podem ir mandando, que aos pouquinhos eu vou conseguir responder pelo menos a maior parte delas. Valores do seguro saúde, já respondi, né? $2 por dia por pessoa. Tá? A gente consegue fazer para toda a família. Vocês fazem serviço de imigração, também acabei de explicar. Somos consultores educacionais, indicamos para consultores de imigração da nossa confiança, tá? Todos regulamentados. É super importante isso. Sempre que vocês forem fechar com uma consultoria de imigração, peguem o nome do consultor, verifiquem no site do governo se esse consultor é registrado, porque tem muito consultor que trabalha sem ser registrado. Então, uma vez que você tiver problema no processo de imigração, de visto, etc., se esse consultor não for registrado, ele não vai conseguir te representar e nem fazer nada. É como um advogado sem a OAB. Tá? Então, os nossos consultores já no e-mail já tem o registro deles, vocês podem ficar tranquilos. A área de mecânica, aqui no Quebec, ela é boa, tá? Aqui em Montreal, a indústria é super forte, fora de Montreal também. Então, é uma área, essa área de engenharia como toda, ela é bem fortalecida. A área de direito em Montreal. Então, a área de direito ela é um pouco mais complicada em todo o Canadá, não é só aqui no Quebec. Tá? Por quê? A formação de direito aí no Brasil ela não é válida aqui no Canadá para você exercer, trabalhar como advogado, por exemplo. Isso vale para todas as profissões profissões que têm uma ordem, tá? Então, assim, você não vai poder chegar aqui com o seu diploma em direito e poder trabalhar, exercer como advogada. Mas vai te possibilitar trabalhar numa área jurídica, trabalhar no escritório, sendo uma auxiliar. Então, assim, eu conheço alguns estudantes nossos aqui que são formados em Direito no Brasil e que hoje eles trabalham na área de comércio internacional, tá? Em empresas que abriram filiais no Brasil, que trabalham com o mercado do Brasil. Então, precisa entender como é que funciona a lei do Brasil. E em companhias aéreas também. Porque sempre eles precisam ter alguém brasileiro nas companhias aéreas aqui em todos os aeroportos para dar suporte aos brasileiros que tiveram problemas nos voos. Então, normalmente tem um representante brasileiro em cada companhia aérea. Então, é outra dica que eu dou para quem é dessa área. E aí, de opções de cursos, a gente tem paralegal, a gente tem assistente jurídico também, que é uma opção bacana, né, nessa área de direito, ou a área de comércio internacional, que é pra gente, a gente vê como complementar da área de direito aqui, que dá a possibilidade de você conseguir trabalhar em várias profissões. E estou indo fazer um college em Ontário após receber o PGWP. Posso ir para a província do Quebec? Sim, Juliano, você pode vir para a província do Quebec durante o PGWP e aplicar pelo PEC Trabalho, tá? Não é um problema, a gente indica essa estratégia para alguns estudantes que não encontram cursos que eles gostariam de fazer aqui. Então, é possível você fazer uma pós-graduação, um mestrado que você queira muito, por exemplo, em Ontário, que a gente ofereça, ou em British Columbia, e na época do PGWP, 2, 3 anos que você tenha, você venha para o Quebec, trabalha um ano aqui no Quebec, e aí você aplica pelo PEC Trabalho. Importante falar que você vai precisar do francês, né, para poder aplicar pelo PEC Trabalho. Então, mesmo que você vá para outra província, já começa a focar no francês desde agora. Como é a relação na área de personal trainer, em relação à área de personal trainer? Não ouço muito falar. Então, a gente não tem cursos aqui no Quebec nessa área, infelizmente, mas eu conheço pessoas que conseguem trabalhar nessa área como personal, porque tiraram certificações. Tá? Então, você pode vir com a tua formação do Brasil e tirar algumas certificações, como professor, por exemplo, de CrossFit, professora de Zumba. Então, tem algumas certificações que você consegue tirar e você já consegue trabalhar em algumas academias. Fora daqui, do Quebec, a gente tem vários cursos nessa área, mas também é restrito, né, para estudante internacional.
Então, eles podem pedir análise de currículo, eles podem pedir um nível de inglês mais alto. Normalmente, essa área de saúde como um todo é um pouco mais delicada. Violência. Gente, violência aqui no Quebec não é nada comparado com, infelizmente, né, com o nosso Brasil. É uma cidade grande, então, como toda cidade grande, vai ter problema de furto, né? Mais violência, assim, tipo, de você ser abordado, de você ser assaltado. Isso daqui, infelizmente, assim, graças a Deus, eu nunca ouvi falar. O que pode acontecer é o furto, tá? Então, você ter um GPS de um carro furtado, você ter sei lá, uma bolsa furtada, de entrarem na sua residência, mas, assim, esse é o pior cenário que você pode encontrar aqui. Mas o Canadá como um todo é super seguro. Montreal é uma cidade extremamente segura, tá? E venha tranquilo, que aqui você vai encontrar qualidade de vida em termos de segurança. Tá? Como fazer para ter algum serviço de vocês? Então, é só você entrar no site da Raibonjour, www.raibonjour.com.br, ou deixar o seu e-mail aqui no nosso Instagram, ou mandar um e-mail para o contato @raibonjour.com.br, que a gente vai estar entrando em contato com todos vocês para agendar uma consultoria por Skype. A nossa consultoria é gratuita, então não tem custo nenhum. A gente conversa por uns 30 minutos, entende todo o perfil da família, tá? E ajuda vocês a traçar o planejamento para o Canadá. Então, a gente ajuda na escolha da província, na escolha do curso, de acordo com o financeiro de vocês, se vocês têm filhos, se vocês não têm filhos e etc. Então, entre em contato com a gente, que a nossa equipe vai estar agendando com você um Skype ou um atendimento por telefone ou por WhatsApp. Segurança, também já falei, outra pessoa perguntando. Qual província você indica para quem está querendo se especializar em Direito Internacional? Então, nessa área de Direito Internacional, eu indicaria Ontário ou Quebec. Tá? São duas regiões fortes na área de Relações Internacionais, Direito Internacional. Então, eu indicaria uma dessas duas províncias. Fala com a gente que a gente vai tentar encontrar alguma coisa exatamente na área que você tem interesse. Uma EC tem quantas horas? Uma EC você não precisa se preocupar com carga horária. Porque o único curso que você precisa se preocupar com carga horária é o DEP, tá? Só o DEP, se ele tiver 1.800 horas, é que você vai conseguir aplicar pelo PEC Estudo. Nenhum outro curso, tendo 1 milhão de horas, vai te possibilitar aplicar assim, para o processo de imigração em termos da quantidade de hora. Tá? Então, fique tranquilo, a EC não vai te possibilitar aplicar pelo PEC Estudo, mas você pode aplicar pelo PEC Trabalho, né? Trabalhando após o curso, ou o seu cônjuge trabalhando também. Então, foquem nisso. O único curso que vocês precisam se preocupar com carga horária é o DEP. Tá? O DEP. Minha esposa é advogada e quer fazer um curso de educação infantil. Tem algum de 1.800 horas? Sim, nós temos um DEC, tá? Nessa área da educação infantil aqui no Quebec, que assim, eu super indico. Ele é um dos colégios mais qualificados aqui do Quebec. Ele tem duração de 2 anos e meio ou 3 anos, pode ser inglês ou pode ser francês, e é uma área em alta demanda, né? A área da educação infantil digamos, 100% de empregabilidade. Desde a época que você estiver fazendo o curso, é fácil conseguir emprego, tá? E após a conclusão do curso, a época do PGWP é fácil e tá dentro dos NOCs, então você também consegue migrar pelo PEC Trabalho. E além do DEC, né, de 1.800 horas, a gente tem... DEC de 1.800 horas não. O DEC, a gente tem também a EC, tá? Nessa área da educação infantil. Dependendo do planejamento de vocês... o PEC Trabalho, ele pode ser uma excelente opção. Então, não seria necessário fazer um DEC, né, e aplicar pelo PEC Estudo. Se vocês optarem por fazer uma EC, né, um curso de 14 meses, 16 meses ou 2 anos, nessa área da educação infantil, vocês já vão conseguir migrar aplicando pelo PEC Trabalho também. Tá? Então, a gente tem a EC nessa área da educação infantil a partir de 17 mil, se eu não me engano, tá? Com duração mínima de 14 meses. Então, isso consegue antecipar também o processo de imigração. Então, eu sou formada em administração de empresas. Eu posso trabalhar no Quebec? Sim. A administração da empresa não é uma profissão regulamentada, ou seja, não tem uma ordem, você não tem que passar numa prova para poder você conseguir trabalhar nessa área. Então, é uma área
assim, fácil, né? Tudo envolve administração. Você vai poder trabalhar em shopping, em lojas, em empresas, governo. É super fácil conseguir emprego nessa parte administrativa. O que eu sugiro é tentar investir nos 2 idiomas, inglês e francês, tá? Porque vai te possibilitar ter mais opções de empregos, principalmente se for aqui em Montreal. A área de Assistant Legal Office, que é a área de assistente jurídico, tá? Que é para trabalhar como se fosse na área de em escritórios, né? Na área de direito, por exemplo, dando suporte, né, à equipe. É uma área também em demanda. Se vocês verificarem, entre ainda de 20 profissões em demanda daqui do Quebec, tá? E é super comum as pessoas escolherem fazer esse programa ou o programa de assistente medical também, né? Que vai possibilitar você trabalhar dentro de uma área, por exemplo, em hospital ou em clínicas, né? E ter contato ali já com a tua área de saúde ou com a tua área jurídica, tá? A gente tem esse programa, um DEP, com mais de 1.800 horas, então que possibilita você aplicar pelo PEC Estudo, e ele está entre os programas mais baratos aqui do Quebec, então é uma ótima opção. Tem inglês e tem francês. Tem alguns programas, dependendo da área do período do ano que você inicie, é possível que você faça esse programa só à noite, ou que você faça no final de semana, também, caso você tenha preferência, tá? E é possível também que você inicie em várias épocas diferentes do ano, tá? Não é só janeiro, maio e setembro, que são os meses que normalmente começam a iniciar curso. Dependendo do programa, a gente consegue em outros meses do ano também. Como faço para validar o diploma em Montreal na área de direito? Então, em todo o Canadá, você vai ter que buscar a ordem da sua profissão. Isso para engenheiro, para um profissional de saúde, para quem é direito, arquiteto e etc. Você tem que buscar a ordem da sua profissão e a ordem que vai te dar os caminhos para você fazer a equivalência do teu diploma, tá? Mas nada impede de você trabalhar desde o início como assistente, como auxiliar, na área de projetos, por exemplo, para quem é engenheiro e quer fazer o processo de validação de diploma. Você pode trabalhar desde que você chegou aqui, como gestor de projetos, por exemplo, como auxiliar de um engenheiro. Muita gente nem faz o processo de equivalência porque a remuneração já é tão boa, as opções de emprego já são tão boas, que nem precisa passar por todo o processo de equivalência, né? Já vale a pena você trabalhar desde o início, sem precisar fazer a validação. Tem curso na área de cuidador de idoso, não que eu conheça, não que esteja no nosso portfólio da Rai Bonjour, tá? Mas, se você já tiver uma formação na área de saúde, já vai te possibilitar trabalhar. Então, a gente pode ver um outro programa que você consiga fazer o curso e que aqui você busque algum emprego nessa área de cuidador de idoso. Como funciona o processo de validação de diploma na área contábil? A mesma coisa, tá? Tem que buscar a sua ordem, tá? Mas, dependendo da área contábil, você já consegue trabalhar desde o início, tá? Sem precisar fazer a equivalência. É super comum as pessoas não fazerem equivalência nessa área, porque normalmente eles só colocam um contador por escritório e todo o resto da equipe é auxiliar, é assistente, então já tem salários bem bacanas. O jovem engenheiro eletricista tem espaço no mercado de trabalho? Sim, com certeza. Você pode começar mais focado na área de serviço, tá? Na área mecânica, por exemplo, e depois você ir movendo para a área que você quer. E a área de serviço paga super bem aqui no Canadá, tá? Então você consegue salários altos e normalmente não exigem que você tenha a proficiência, né, dos 2 idiomas. Você acha necessário contratar uma consultoria de imigração além da educacional ou é um processo que conseguimos levar por conta própria? Saulo perguntou. Saulo, você pode fazer por conta própria o processo de visto, sendo que a gente indica fazer com consultor de imigração regulamentado, porque ele vai te ajudar a minimizar as chances de você ter um processo negado, tá? É possível fazer tudo sozinho, tem tudo no site do CRC. Se você tiver um perfil fácil, né, que não tenha muitos pontos negativos, você pode fazer sozinho. Se a gente identificar algum ponto negativo no teu processo como um todo, a gente sempre sugere fazer com o consultor de imigração. Digamos assim, é o
ponto principal do teu processo. É um investimento alto, mas ele vale a pena porque esse consultor ele tem uma bagagem muito grande, ele tem uma experiência muito grande, ele já pegou vários casos como o seu. Então ele vai saber minimizar os riscos de você ter um visto negado. Então sempre vale a pena, tá? Para fazer processo de imigração aplicado daqui, depende. Às vezes você vai tendo bastante conhecimento aqui, você tem tempo de fazer o teu processo sozinho, então você pode fazer tranquilamente. Uma vez que você já vai estar aqui, é mais fácil você conseguir aplicar o processo de imigração sozinho. Mas para o processo de visto, ou a etapa inicial, sugiro a gente fazer com o consultor de imigração, sim. Indo família, 2 adultos e 2 crianças, um curso EC para imigrar é o mais indicado? Depende da tua área profissional. Se um dos casais tiver uma profissão que é fácil se conseguir emprego aqui, tá? Para poder emigrar pelo PEC Trabalho, sim, indico vir fazendo uma EC, tá? O que a gente tenta escolher para vocês é uma EC que não tenha uma duração muito curta, que ela tenha pelo menos aí 16 meses. Por quê? Porque aí você vai ter mais 16 meses de visto de trabalho, o PGWP, e que vai possibilitar você aplicar pelo PEC, né, trabalho com mais tranquilidade, que você vai ter mais tempo. Tô correndo porque tá faltando 3 minutos pra live acabar, e aí aqui no Instagram eles encerram, né, quando completa 1 hora. A área administrativa, perguntaram, tem demanda, a área de direito tem demanda, validar os diplomas. Ajuda a conseguir emprego? Não necessariamente, Juliane. Não necessariamente, tá? Eu acho que você tem que validar se você tiver uma profissão que você vai dar entrada na ordem, mas, por exemplo, a administração, não vejo muita necessidade de fazer uma validação do diploma no início. Espera, né? Sente aqui o mercado. Se alguém te pedir, você apresenta. Mas até hoje aqui, as experiências que eu tenho de amigos e de estudantes, não é necessário. Quais províncias possuem baixo custo de vida? Quebec, custo de vida baixo, New Brunswick, custo de vida baixo, PI, Nova Escócia. Mas claro que lembre, todas as províncias que têm um custo de vida mais baixo, os salários também são mais baixos, tá? No Quebec a gente tem uma empregabilidade boa, mas tem províncias onde o custo de vida é baixo, que a empregabilidade não é tão boa. Então, nem sempre compensa você ir para onde é mais barato, se você não vai ter um emprego bom, né? Um plano de carreira, uma possibilidade de você crescer e você ficar por muito tempo naquela província. O College CSM é bem indicado, sim. A gente indica, a gente inclusive visitou eles hoje pela manhã, gravamos vários vídeos lá, a gente só não conseguiu publicar ainda pra vocês, tá? Mas é um college com preço bom, fica bem localizado na principal estação de metrô aqui de Montreal, a Berry, e tem ligação por dentro do metrô. Então no inverno você não precisa nem ir pra rua, pelo metrô mesmo você consegue já entrar no prédio. E eles têm DEP com 1.800 horas que você consegue aplicar para o processo de imigração. É possível trocar o segundo curso para quem vai fazer 2 cursos de 1 ano sem afetar o PGWP para 2 ou 3 anos? Carlos, eu imagino que você está perguntando assim, você vai fazer 2 AECs aqui no Quebec, e aí 2 AECs de 14 meses, por exemplo, e aí você quer ter um PGWP mais longo, tá? Isso a gente faz muito fora daqui do Quebec, os nossos estudantes costumam fazer 2 pós-graduações e aplicar pro PGWP, né, para ter uma duração maior. Sim, é possível, você consegue fazer isso, portanto que não tem um break entre elas. Você faça tudo junto, pegue ou um certificado, se for na mesma instituição com os 2 cursos, ou os 2 certificados, e aí você consegue aplicar pro PGWP. Gente, eu vou ter que encerrar, a gente vai dar 1 hora agora de live. Agradeço muito a presença de vocês, foi ótimo poder estar aqui participando. Quero lembrar que a gente tem palestras agora no Brasil no mês de junho. Então, dia 6 de junho a gente vai estar em Sorocaba, dia 7 de junho em Campinas, dia 10 de junho no Rio de Janeiro, dia 12 em Vitória e dia 13 em Campo Grande, tá? Entre no site da Raibanju, garantam as inscrições de vocês. E em setembro, a gente vai estar indo para o Brasil novamente para fazer palestras em outras cidades. Então, escrevam pra gente aqui por inbox, deixem as cidades que vocês gostariam que a gente fizesse palestra, que no mês de junho, julho, a gente vai estar escolhendo as cidades que a gente vai estar indo no mês de setembro, tá? Foi ótimo, boa noite pra vocês, e toda semana a gente vai estar aqui fazendo uma live. Desligaram até a luz aqui do escritório.
Beijo, gente. Boa noite.